a empregada que salvou uma vida. O preconceito, ele a odiava, chamava-a apenas de a empregada doméstica e olhava através dela como se ela não existisse. Mas quando ele estava se afogando, literalmente, ela foi quem pulou na água gelada para salvá-lo. E ele nunca sequer disse obrigado. Não até muito mais tarde, quando a verdade estilhaçou tudo o que ele pensava que sabia. O que acontece quando a pessoa que você despreza se revela ser quem salva a sua vida? E o que acontece se já é tarde demais para recuperar tudo? Esta é uma história sobre culpa, redenção e o tipo de amor que muda tudo. A propriedade Blake permanecia como um monumento à fortuna nos arredores de Atlanta. Com suas colunas de mármore, lustres vintage e colinas ondulantes de grama bem cuidada, parecia mais um palácio que um lar. Naquela noite especial, 200 convidados da elite americana, políticos, magnatas da tecnologia e estrelas de Hollywood, se reuniram sob seus tetos brilhantes para celebrar a fusão da Blake Corporation com um conglomerado japonês. Câmeras brilharam, champanhe fluiu. E sob tudo isso, Emília Rivera se movia como uma sombra. Vestida com um uniforme azul marinho simples, ela se movia entre vestidos de grife e ternos sob medida, equilibrando uma bandeja de bebidas como uma bailarina sobre vidro. Ninguém a via, não realmente, a menos que ela derramasse algo, e naquela casa, a invisibilidade era um presente. A família cruel Emília havia aprendido cedo que os prósperos não queriam ver a ajuda, especialmente não Victoria Blake, a rainha impiedosa da casa, e certamente não Liam, o filho de 8 anos de Victoria. Liam tinha olhos afiados, língua afiada, e havia herdado a habilidade da mãe de fazer alguém se sentir pequeno com um olhar. Ele, uma vez, mandou Emília esfregar um banheiro na frente de um grupo de crianças risonhas de sua escola preparatória. E quando Emília o ajudou, depois que ele caiu da bicicleta no mês passado, ele afastou a mão dela. "Não me toque", ele sibilou. "Você é apenas a empregada doméstica." Ainda assim, Emília ficou. Não porque precisava do trabalho, embora precisasse, mas porque algo sobre essa família parecia inacabado, como uma história esperando para se desdobrar. A humilhação pública. Naquela noite, Victoria estava em um de seus estados de espírito. "Emília!" Sua voz cortou a multidão como uma lâmina. A conversa parou. Cabeças se viraram. A música esmaeceu. "Venha aqui", disse Victoria, suas sobrancelhas perfeitamente esculpidas, arqueadas em desdém teatral. Emília congelou. Ela se aproximou devagar, bandeja ainda na mão. Victoria gesticulou dramaticamente em direção ao sofá italiano de couro pálido. "Vocês todos olhem para isso. Nossa empregada doméstica conseguiu derramar Dom Perignon sobre uma peça de arte de $15.000. Emília piscou. Não havia derramado nada. Mas antes que pudesse explicar, Victoria inclinou seu próprio copo e derramou champanhe direto na almofada. Suspiros irromperam do círculo de convidados. "Pronto." Victoria sorriu cruelmente. "Agora limpe isso com suas mãos, para que todos vejam o que acontece com a incompetência." Emília se ajoelhou devagar, dedos tremendo, bochechas queimando. Ela mergulhou as mãos na almofada, encharcada, enquanto a multidão de influenciadores e banqueiros de investimento observava, alguns divertidos, alguns enojados, nenhum intervindo. E então, do canto dos olhos, ela viu Liam assistindo. Ele estava atrás de uma coluna, braços cruzados, olhos estreitos, seu novo telefone agarrado em uma mão, gravando. Mas não por simpatia, por curiosidade, por poder. Enquanto Emília limpava a almofada, lutando contra a vontade de chorar, Victoria se inclinou, sua voz baixa, mas venenosa.
Ninguém se importa com você, Emília, nem mesmo meu marido, e depois desta noite, você será demitida. O observador silencioso, Ricardo Blake, CEO, bilionário e marido da Rainha do Gelo, permanecia perto do fundo da sala, meio escondido, atrás de um grupo de executivos. Sua mandíbula estava cerrada, seus punhos brancos, ao redor de um copo de bourbon. Embora não dissesse uma palavra, seus olhos estavam fixos em Emília, como sempre estavam, o acidente. 30 minutos depois, a festa havia migrado para o terraço da piscina, onde jazz ao vivo e lanternas brilhantes iluminavam o ar noturno. Liam permaneceu perto da borda, chutando os tênis, se aventurando mais perto do lado profundo. Ele havia prometido à mãe que não se aproximaria da água, mas quando Liam fazia o que lhe mandavam, a piscina brilhava nas luzes, 4 metros de profundidade no centro, com uma cascata borbulhante que mascarava qualquer respingo. O lugar perfeito para um erro momentâneo. Ninguém notou quando o pé de Liam escorregou no mármore. Ninguém o viu desaparecer, não no início. Quando uma criança cai numa piscina durante uma festa, há sempre um momento de silêncio, como se o mundo prendesse a respiração. Este foi aquele momento. Então vieram os gritos. Liam! Alguém gritou. Ele não está subindo! Convidados derrubaram suas bebidas. Garçons congelaram. A banda parou de tocar. Ricardo Blake correu para a borda da piscina. O pequeno corpo de Liam estava se debatendo sob a superfície, e Ricardo congelou, paralisado. Ele não conseguia se mover, não conseguia respirar. Seu filho estava se afogando, e tudo o que conseguia fazer era sussurrar. Alguém, por favor, ajude. A salvação. Mas a ajuda não veio de um convidado, não veio da segurança, não veio de Vitória, que chegou segundos depois, gritando mais alto que qualquer um. Salvem meu filho! A ajuda veio de Emília Rivera, da cozinha. Ela ouviu o pânico, derrubou o copo de vinho em sua mão, arrancou o avental e correu pela multidão. Sem um segundo de hesitação, ela mergulhou completamente vestida em água que parecia gelo. Emília não era nadadora profissional, mas algo ancestral e cru tomou conta. Ela alcançou Liam justo quando seus braços ficaram moles e seus pulmões se encheram de água. Ela o puxou para cima, ofegante, tossindo. Segure em mim, Liam! Ela gritou. Ele estava semiconsciente, mas se agarrou a ela como uma tábua de salvação. Na borda da piscina, Ricardo estendeu os braços. Emília passou o menino para seus braços. Então, desabou de volta na água. Suas forças se esgotaram. Ela bateu a cabeça no mármore. Uma nuvem carmesim floresceu embaixo dela. Ela não ressurgiu. As consequências imediatas. A noite terminou em sirenes, em vídeos virais, em manchetes de notícias. Empregada doméstica salva filho de CEO, enquanto convidados ficam paralisados. Mas quando Emília foi levada inconsciente para o hospital, Liam nunca perguntou quem o salvou. Ele nunca lhe agradeceu. Ele nem queria saber, apenas disse, "Por que ela me tocou de novo?" e virou o rosto para a parede. O despertar da consciência, 3 dias se passaram desde a festa. Emília permanecia inconsciente na UTI do Hospital São Maria. Sua condição era estável, mas o trauma em sua cabeça causou uma pequena hemorragia cerebral, e os médicos a mantinham sob observação rigorosa. Cada hora parecia uma vida para Ricardo Blake, que não havia saído da sala de espera desde que ela chegou. Ele não falava muito, apenas se sentava lá, cuidando dela através do vidro, silenciosamente se punindo. Liam, enquanto isso, havia recebido alta na manhã seguinte, depois que a água deixou seus pulmões. Fisicamente, ele estava bem, mas algo dentro dele estava desligado. Desde que acordou, não havia sorrido uma vez. Não para seus desenhos favoritos, não para a torre de presentes que as pessoas enviaram,
nem quando sua mãe ofereceu comprar um novo iPad. Ele não havia falado com ninguém, exceto uma pergunta quieta, sussurrada para seu pai. Quem me tirou de lá? Ricardo hesitou. Você foi resgatado, disse suavemente. Mas isso não é importante agora. É importante para mim, a descoberta da verdade. Mais tarde, naquela noite, enquanto Vitória estava em uma ligação telefônica no corredor, Liam caminhou na ponta dos pés, de volta ao corredor do hospital. Seus pequenos tênis guincharam no chão de azulejo, enquanto se movia em direção às portas da UTI. Ele não deveria estar lá, mas ninguém o parou. Emília estava deitada imóvel, pálida, tubos em seu braço, uma bandagem na testa. Máquinas apitavam devagar, constantemente. Liam olhou através do vidro. Algo se retorceu em seu peito. Não era apenas culpa, era confusão. A mulher que ele havia zombado, ignorado, até insultado estava ali por causa dele. E pior, ele não se lembrava de nada. Não dela mergulhando, não dela o puxando para cima, apenas a água o engolindo. E então, escuridão. E ainda assim, ela veio por ele. Ele pressionou a palma suavemente contra o vidro. Na manhã seguinte, uma enfermeira o encontrou assistindo a um dos vídeos de notícias em seu tablet. Ele havia encontrado online. O clipe estava embaçado, filmado do telefone de alguém na festa. Mas você podia claramente ver uma mulher pulando na piscina, completamente vestida. Enquanto outros gritavam, você podia vê-la lutando contra a correnteza, arrastando um corpo mole em direção à superfície. E você podia ver que era Emília. Liam derrubou o tablet, correu pelas enfermeiras, pela cafeteria, até a capela do hospital, onde se trancou numa cabine e chorou até seu peito doer. O reconhecimento. Naquela noite, quando Ricardo retornou à mansão para tomar banho e se trocar, encontrou Liam sentado no quarto de Emily, os pequenos aposentos dos funcionários atrás da cozinha. Cheirava a lavanda e livros velhos. Uma pequena estante ficava perto da janela. Fotos de Liam estavam fixadas num quadro de cortiça, cartões feitos à mão, pequenos desenhos que ele nem lembrava de ter dado a ela. E no centro de sua cama, embrulhado em papel de seda, estava uma pequena moldura de madeira. Dentro, havia uma foto dele de seu último aniversário. Ele olhou para ela por um longo tempo. Pai, disse quando Ricardo entrou. Ela me amava. Ricardo engoliu com dificuldade. Sim, ela ama. Liam olhou para cima com olhos vermelhos. E eu fui tão cruel com ela. Não havia resposta para isso. Pelo menos não uma fácil. Pelo menos ela me salvou, Liam sussurrou. E eu nem disse obrigado. Ricardo se ajoelhou ao lado dele. Ainda não é tarde demais. O perdão. 2 dias depois, Emília acordou. Sua cabeça doía, seus olhos ardiam. Seu corpo parecia que havia passado por uma guerra. E, de certa forma, havia passado. A primeira coisa que viu foi a luz do teto, muito brilhante. A segunda foi o rosto de Ricardo, cansado e aliviado. Você está bem, disse ele, sua voz rouca. Estou viva, ela murmurou. Você salvou Liam. Ela fechou os olhos. Ele está bem. Ele está em casa e ele sabe de tudo. Naquela tarde, Liam ficou do lado de fora da porta do hospital, segurando algo atrás das costas. Ele estava quieto quando entrou, cabeça baixa, sapatos arranhando o chão. Emília sorriu fracamente. Ei, encrenqueiro, eu não sou problema, disse automaticamente, mas então mordeu o lábio. Talvez eu fosse. Ele se aproximou e mostrou o que havia trazido. Um guindaste de papel cuidadosamente dobrado de uma página de seu caderno escolar. Eu fiz isso para você. Vi na internet que quando alguém salva sua vida, você deve dar algo especial para elas. Emília riu suavemente. Um guindaste, né?
Isso é bem especial. Eu sinto muito, disse Liam de repente, por todas as vezes que disse que você não importava, por ser cruel, por não te agradecer. Lágrimas picaram seus olhos. Você não sabia, ela sussurrou, e agora você sabe. Posso sentar com você? Ela se moveu na cama estreita. Claro. Liam subiu ao lado dela e encostou a cabeça em seu ombro. Eu disse à mamãe que queria vir morar com você, disse sem olhar para ela. Emília piscou surpresa. Você disse à sua mãe isso? Ela disse não. Disse que você não é família. E o que você disse? Eu disse que família é quem te salva, não quem grita mais alto. Emília estendeu a mão e tocou seu cabelo, suavemente penteando-o atrás da orelha. Seu coração se sentia pesado, mas também completo. Ele a havia odiado uma vez. A nova vida. 3 semanas após o acidente, Emília Rivera estava do lado de fora da propriedade Blake mais uma vez. Os altos portões de ferro forjado apareceram diante dela, como haviam tantas vezes antes, mas desta vez, suas mãos não carregavam bandeja, suas costas não estavam curvadas e seu coração não estava com medo. A imprensa havia se acalmado, as manchetes desapareceram, mas dentro da casa, tudo havia mudado. Liam havia mudado mais de tudo. Ele a cumprimentou na porta com um moletom grande demais, cabelo bagunçado de dormir e braços cheios de cadernos. Eu fiz um livro de histórias, disse sem fôlego. É sobre um dragão e uma empregada doméstica, mas a empregada salva o reino e o dragão pede desculpas. Emília riu suavemente. Isso soa como um dragão muito inteligente. Liam deu de ombros. Demorou um tempo para ele entender. Dentro da casa, as paredes eram mais quentes, a energia mais suave. Não parecia mais um museu congelado de status, parecia um lar. E devagar, dia a dia, Emília estava se tornando parte dele. A proposta de trabalho. Ricardo havia oferecido a ela a suíte de hóspedes lá em cima, com vista para o lago. Ela recusou no início. Disse que não podia viver sob o mesmo teto sem ganhar seu lugar. Então ele ofereceu um papel na fundação. Coordenadora de relações públicas. Soava grande demais para seus ouvidos, mas era real. Significava alguma coisa. Cada manhã, ela trabalhava de um escritório na cidade, ajudando a formar um fundo de bolsas para filhos de empregadas domésticas, babás e zeladores. Cada noite retornava à casa, onde Liam sempre tinha algo para mostrar. Um novo desenho, uma nova pergunta, uma nova piada. Ele a seguia como uma sombra, absorvendo sua atenção como luz solar. A família verdadeira. Uma noite, ele perguntou se podia começar a chamá-la de mãe. Emília congelou, insegura do que dizer. Ricardo havia estado ouvindo do corredor. Ele entrou e sentou ao lado deles. Você pode chamá-la do que parecer certo, disse suavemente, mas só para você saber, ela já te ama como uma mãe ama. Liam olhou para ela com olhos arregalados. É verdade? Emília não confiou em sua voz, então apenas assentiu. Ele se inclinou em seu peito e sussurrou. Então é assim que eu quero te chamar esta noite. Ela chorou por muito tempo. Não de dor, não de tristeza, mas porque algo que nunca ousou esperar estava agora silenciosa e firmemente se tornando real. A vingança de Vitória. Mas nem tudo era felicidade. Vitória Blake havia desaparecido da propriedade semanas atrás, mas não havia desaparecido inteiramente. Ela apareceu num programa de tabloide noturno, alegando que Emília havia manipulado seu filho, seduzido seu marido e encenado o afogamento. A história não ganhou tração. Muitas pessoas haviam visto a verdade com seus próprios olhos. Liam até lançou um vídeo curto, de pé no jardim, com a mão de Emily em seu ombro. Ela me salvou. Ela não pediu nada, mas eu estou dando a ela
o que ela merece. Um lugar em nossa família. A internet explodiu e Vitória perdeu o pouco apoio que tinha restado. Mas perder a atenção não significava que ela perdeu sua obsessão. Ela começou a enviar e-mails de contas falsas, mensagens cheias de ameaças, acusações distorcidas e rumores falsos. O confronto final, num domingo de manhã, a família Blake se reuniu no Jardim Botânico para uma sessão de fotos privada com uma organização sem fins lucrativos. Emília usava um vestido azul pálido que Liam havia escolhido para ela. Ricardo ficou ao lado dela, segurando sua mão abertamente em público, sem hesitação. Alguns repórteres tiraram fotos de longe. Uma imagem se tornou viral. Liam rindo, enquanto Emília fazia cócegas nele sob uma árvore. Ricardo os observando com um sorriso mais suave. Embaixo, a legenda dizia: "A família que você escolhe." Naquela tarde, de volta à propriedade, Ricardo entrou na sala de estar, segurando uma pequena caixa de veludo. Emília estava penteando o cabelo de Liam no sofá quando a viu. "Nem pense nisso", disse, meio brincando. Ele se ajoelhou mesmo assim. "Eu não me importo se esta é a coisa mais louca que já fiz. Só sei que quando vejo você segurando Liam, quando ouço você respirando na mesma sala, sinto que finalmente cheguei em casa." Ela o encarou. Seu coração trovejou. "Então?", perguntou, abrindo a caixa. "Você vai se casar comigo?" Liam sorriu. "Diga sim." Emília olhou entre os dois, homem e menino, ambos oferecendo a ela a única coisa que sempre lhe foi negada: uma família. "Sim", sussurrou. "O casamento." O casamento foi pequeno, apenas alguns amigos, alguns membros da fundação e uma dúzia de crianças que Emília havia ajudado a patrocinar. Foi realizado no jardim, sob a mesma árvore do carvalho da foto. Emília usou um vestido simples cor creme. Liam a conduziu pelo corredor. Ricardo esperou com lágrimas nos olhos. Não era glamouroso, não era extravagante, mas era perfeito. Até Vitória aparecer. Ela chegou durante a cerimônia, vestindo preto, ficando além da cobertura, não entrando, mas observando, como um fantasma. Emília a viu, mas não disse nada. Não queria drama, não naquele dia, mas Liam também a viu. Ele foi até ela sozinho. Vitória se curvou, tentando sorrir. "Liam, querido." Ele a parou com uma voz quieta. "Não me chame assim." Ela piscou. "Eu sou sua mãe." "Você era", disse. "Mas Emília me mostrou o que uma mãe de verdade faz." O rosto de Vitória se contorceu. "Ela roubou você de mim." "Não", disse. "Você me deu quando começou a tratá-la como lixo e esperou que eu fizesse o mesmo." Ela estendeu a mão para ele. Ele recuou. "Por favor, vá", disse. "Não estrague isso também." Ela ficou congelada, tremendo. Então se virou e foi embora. E pela primeira vez, Emília não sentiu medo dela. Sentiu pena. O legado. Depois do casamento, a fundação se expandiu. Emília se tornou seu rosto público, falando em escolas, centros comunitários e até no Capitólio Estadual. Ela nunca mencionou Vitória, nunca falou da dor, apenas do poder da gentileza, da força em recomeçar, da beleza de escolher amar alguém, mesmo quando eles não te amam de volta, até que amem. Numa tarde de primavera, enquanto Emília e Ricardo assistiam Liam jogar futebol no parque, uma jovem mulher os abordou. Ela parecia nervosa, segurando uma pasta próxima ao peito. "Não quero interromper", disse, "mas eu era uma das crianças que sua fundação ajudou. Acabei de entrar na faculdade. Queria você agradecê-la pessoalmente." Emília a abraçou forte. "Você não faz ideia do que isso significa para mim." A reflexão final. Mais tarde naquela noite, Liam perguntou: "Você acha que as pessoas param de mudar?" Emília olhou para ele pensativamente. "Não", disse. "Acho que as melhores pessoas nunca param." Ele assentiu. "Bom,
porque eu quero ser melhor todo dia. Ela o puxou para perto. Você já é. E naquele momento, a empregada doméstica que uma vez limpou pisos estava agora moldando futuros. O menino que uma vez zombou dela, agora a chamava de mãe. E o homem que uma vez permaneceu silencioso, agora ficava ao lado dela com orgulho. O que você pensa? As pessoas podem realmente mudar quando se sentem amadas? Você acredita que alguém que uma vez te machucou pode se tornar sua maior bênção?